Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Podemos sentar? Queridos irmãos e irmãs, aqui no santuário, queridos irmãos que nos acompanham pelo sistema Canção Nova de comunicação, nós somos chamados ao Senhor nesta liturgia a dar mais um passo na nossa caminhada de fé, a amadurecer, a crescer na nossa estatura até alcançarmos nosso Senhor Jesus Cristo, o homem perfeito. Na primeira leitura nesses dias, nós temos acompanhado a história do povo de Deus, a história de Israel, o povo de Deus que caminhou com Moisés e que passou a caminhar com Josué. E hoje nós encontramos Josué, mais uma vez, exortando o povo de Deus a respeito dessa caminhada ainda, rumo a Jerusalém Celeste, a Cidade Santa. Eles que haviam já passado por diversas dificuldades nesse caminho, conseguiram passar pelo Jordão, chegar à terra prometida, mas agora Josué exorta o povo de Deus a tomar consciência de que eles são pertença do Senhor e que precisam abandonar os deuses da Mesopotâmia e servir ao único Deus. Meus irmãos, na nossa caminhada de fé, quando nós nos encontramos com nosso Senhor, nós devemos tê-lo apenas como nosso Senhor, o único Senhor, e abandonar os outros deuses. Nós poderíamos pensar: mas eu não tinha outros deuses, eu não me prostrava diante de outros deuses. Mas nós podemos pensar que, sim, nós nos prostrávamos diante das nossas vontades, diante do nosso orgulho, diante dos nossos pecados. Nós cultuávamos essa ou aquela pessoa, nós cultuávamos aquele bem. Então se tornaram, sim, outros deuses para nós. E nosso Senhor, através de Josué, nos chama a essa atenção. Vamos servir ao único Senhor. E Ele dá o seu testemunho. Olha, eu não sei quanto a vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Lá em casa a gente fez um consenso. Eu falei com o Josuezinho, com a Josuezinha, e nós lá em casa vamos servir ao único Deus, ao único Senhor. Nós fizemos a experiência com o único Senhor. Ele nos libertou das mãos dos egípcios. Ele nos libertou dos nossos pecados. Ele é o nosso Senhor. Nós ficamos com Ele. Interessante que, ao dialogar com o povo de Deus, a princípio aqui o povo de Deus responde: não, longe de nós servirmos aos outros deuses. Que isso, Josué? Nós também vamos servir ao Senhor. E depois Josué reforça ainda: olha, mas Deus é um Deus santo, Deus é um Deus ciumento. Não dá para servi-lo e servir aos outros deuses. Ele fala mais uma vez, ele repete. Será que Josué estava desconfiando do povo? Será que Josué queria que o povo de Deus desistisse de servir ao único Senhor? Porque às vezes a gente faz isso, né? Lá em casa, você tem certeza disso? É isso mesmo que você quer da sua vida? No fundo a gente quer, né? Desista disso. Não vá lá para lá não.
desista dessa vida, não é? Não caminha assim não. Às vezes nós fazemos essas indagações com os nossos, mas Josué, ele não quer fazer o povo desistir aqui não. Josué quer fazer com que o povo dê uma resposta madura, consciente. Não é apenas da boca para fora, não é no impulso, não é no instinto. Josué quer fazer o povo de Deus refletir quando questiona esse povo. Interessante que quando nós olhamos para os sacramentos da igreja, há também esse diálogo, há também esse questionamento. No batismo, por exemplo, a criança é questionada, o adulto é questionado, ou então seus pais, né, são questionados. O que pedes à igreja? O batismo. Interessante que às vezes, quando a gente faz esse diálogo, né, para alguns meios desavisados, né, que não tomaram ainda muita consciência, o que pedes à igreja? Eu peço saúde. O que pedes à igreja? Eu peço que meu filho seja um bom filho. Não, pede o batismo. Agora é o batismo que tem que pedir, né? Não é saúde, não é prosperidade, é o batismo. O que pedes à igreja de Deus? O batismo. A igreja faz esse questionamento aos pais, os padrinhos, ou aquele que vai ser batizado. No rito da ordenação, está chegando, hein, Joaquim? Joaquim também vai ser questionado, nós somos questionados. Primeiro é questionado o reitor, né, ou aquele que é responsável. Sabe me dizer, o bispo pergunta, se esse candidato é digno? Consultando o povo de Deus, os seus formadores, posso dizer que esse candidato é digno. Depois o candidato também é questionado, né? Se ele quer oferecer a sua vida, se ele promete respeito e obediência ao bispo e aos seus sucessores. Prometo, com a graça de Deus. É a resposta que o candidato dá a esse diálogo, a esse questionamento. Ele fez um caminho, nós fizemos um caminho de santidade, mas precisamos ser questionados, não porque Deus está desconfiando da nossa resposta, não porque o nosso formador está desconfiando, não porque o padre desconfia da nossa resposta, mas é para que nós possamos refletir e dar uma resposta consciente. Não é oba-oba. O seguimento a nosso Senhor Jesus Cristo exige uma resposta de boca, existe uma resposta de coração que se traduz na vida. Por isso, o questionamento. No rito do matrimônio, pensou que ia escapar? Também acontece isso, viu, queridos casais? É de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim. É de livre e espontânea vontade que o fazeis? Prometem fidelidade um ao outro por toda a vida? Sim. A igreja questiona, a igreja quer fazer o povo de Deus pensar, raciocinar. Para quê? Para dar uma resposta consciente daquilo que está assumindo naquele sacramento, na vida de fé. Meus irmãos, a história de Josué, a história do povo de Deus é a história da igreja, é a história de cada um de nós. E como dar essa resposta, meu Deus, consciente, como dar essa resposta de fé? Nosso Senhor nos ensina hoje no Evangelho. Ter um coração de criança, ter a sensibilidade de um pequenino. Jesus acolhia as crianças, Jesus abençoava as crianças. A criança que que expressa essa sinceridade, a criança que expressa a pureza. Mas veja bem, nós devemos ter um coração de criança, devemos ter uma sensibilidade, uma sinceridade de criança, para termos a maturidade, o ser adulto na fé de responder com a vida. Ter sim um coração de criança, mas responder como um adulto na fé. Quem é o adulto na fé? Aquele que fez a experiência com o nosso Senhor, que sabe que é amado por Ele e que responde então com a vida.
A quem é um adulto na fé? Aquele que fez a experiência de Deus e que tem consciência: eu sou amado por Deus. Por isso eu procuro responder amando-o. Quem é o maduro na fé? Aquele que fez a experiência, aquele que tem consciência de que é amado, que responde com a vida. Que cai sim, mas que levanta, porque eu sei que eu sou amado por Deus, que eu sou amada por Deus. Meus irmãos, vamos nos deixar interpelar pela palavra de Deus, vamos sim nos questionar, vamos deixar que a igreja continue a nos questionar: quer ser santo realmente? Quer ser de Deus realmente? Quer prometer fidelidade mesmo a mim? É claro que nosso Senhor deseja seguidores, claro que nosso Senhor deseja que o povo de Deus cresça, mas cresça e amadureça, com um coração de criança, respondendo com uma fé adulta, tomando consciência: Deus me ama, tomando consciência: Deus me ama, por isso eu o sigo, e fazendo a experiência com Ele. Eu sou amado por Deus, eu faço a experiência com Ele, e por isso eu respondo com a minha vida. Diante dos diálogos, diante do questionamento que nosso Deus nos faz em cada Eucaristia, não é porque Ele desconfia de nós, mas Ele quer que nós possamos dar uma resposta madura. Deus me ama, sou amado por Ele, e respondo à minha vocação como sacerdote, como casal, como leigo nesse mundo, amando também a Ele e amando aos meus irmãos. Fechando um pouquinho os nossos olhos, diante desta palavra, vamos dar a nossa resposta a nosso Senhor. Que a minha resposta, que a sua resposta, meu irmão, seja esta resposta de fé. Dê a sua resposta, uma resposta para valer, uma resposta que tem consciência de que é amado por Deus, de que Deus é maior que os seus pecados, e que Ele te sustenta. Uma resposta com um coração de criança, uma resposta sincera, verdadeira, e que responde com atitudes, como adulto, como uma pessoa madura na fé. Obrigado, Senhor. Dá-nos um coração de criança e dá-nos atitudes de um adulto, daquele que fez a experiência contigo e que tem consciência que é amado pelo Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!